aqui, gente. Bem, nós fizemos um convite, ele aceitou estar com a gente aqui, e é com muito prazer que eu recebo no programa o Dr. Rodolfo, especialista aí, clínico geral, trabalha na área também de cardiologista, viu? Vai falar se ele tem clínico ou não, endereço, como é que ele vai falar, daqui a pouco eu vou conversar com ele. E nós fizemos um convite e ele aceitou esse convite, vir aqui atender a gente e falar um pouco sobre esse problema que é grave, que atinge quase todo mundo no Brasil, com essa correria no dia a dia, é o tal da ansiedade, é o tal da depressão, é o estresse no dia a dia, correria, é o desemprego, que fica preocupado com o desemprego, e atinge mesmo, mulher, homem, jovem, tem guri aí, cara com 18, 20 anos já está nos problemas. Sabe o que eu estou falando? De pressão arterial, pressão alta. E eu recebo aqui hoje no programa com muito orgulho, muito prazer, doutor Rodolfo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer, é um tema que muito me fascina, né? Que é a hipertensão arterial. E a gente sabe que hoje é comemorado, no dia 17 de maio, o Dia Internacional, né, da Hipertensão Arterial. Hoje? É o dia 17 de maio, né? É comemorado, né? Isso mundialmente, o Dia Mundial da Hipertensão. No dia 26 de abril, agora passado, a gente comemorou também o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Na verdade, Clécio, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Né? A gente sabe hoje que cerca de 30% da população brasileira é hipertensa. Isso é uma percentual extremamente importante, né? E a hipertensão é um problema de saúde pública, né? Ela gera tanto aumento do custo, né, em relação a internações, né? O paciente com risco de ter sequelas, né? Então onera muito, né? Cerca de 50% dos pacientes que são hipertensos, eles não sabem que são hipertensos. Por quê? A doença, ela é uma doença, ela não tem sintomas, é bastante silenciosa. É uma doença malvada, cabreira. É uma doença malvada, silenciosa. Silenciosa. E desses 50% dos pacientes, né, que são hipertensos, cerca de 1/3 até 40% dos pacientes, eles não estão bem controlados, ou seja, estão fora das metas pressóricas. Então você imagina o problema que isso pode causar a médio e longo prazo. Um paciente que tem uma hipertensão, ele não sabe que tem, já tem um risco. Mesmo sabendo da existência da doença, ele não trata adequadamente, o risco dele ter um evento como um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico, uma insuficiência cardíaca, que é aquela que gera um aumento do coração, então é muito grande. Né? Nossa, então, gente. A gente precisa de conscientizar a população, né? Com relação ao diagnóstico, que é feito através da aferição da pressão arterial, assim como os hábitos, né, alimentares, os hábitos saudáveis de vida. Né? E o medicamento tem que tomar diariamente? Exatamente. Quem tem ela sempre? Sempre. Né? Não existe isso de tomar dia sim ou dia não. Né? Uma vez feito um diagnóstico correto e adequado da pressão, o paciente ele deve manter sempre o uso contínuo e diário do medicamento. Mas, doutor, às vezes a gente vê casos de pessoas que vem de família essa doença? Sim. Às vezes? Isso aí. 95% dos pacientes que são hipertensos, eles são classificados como hipertensão primária ou essencial. Então, pode ter uma característica hereditária, né? Meu pai tem, minha mãe tem, né? Sim. Apenas 3 a 5% dos pacientes hipertensos, né? Eles são caracterizados hipertensos, mas a gente tem que pesquisar outras causas, que chama causas secundárias. Por exemplo, uma alteração na glândula tireoide, que é uma glândula que fica na frente do pescoço, alterações no rim, pacientes que fazem usos de anti-inflamatórios, corticoides de longa data. Isso tudo altera a pressão? Tudo isso pode aumentar a sódio pressão arterial. Excesso de sódio, consumo excessivo de sódio. Só o bicarbonato, tomar... Exatamente. Faz a pressão subir? Que faz uso crônico, né, de bicarbonato de sódio, Deus do céu. E já é um paciente hipertenso, tem que ter um cuidado, né? Nossa! Para você ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, na realidade, ela permite 5 gramas de sal por dia. O que isso significa, na realidade? 5 gramas de sal, 40% do sal de cozinha, que é aquele sachê que a gente tem, 40% é o sódio, né? Ou seja, se ela preconiza 5 gramas de sal, 2 gramas de sódio, ou 2.000 miligramas de sódio por dia. O brasileiro, para você ter uma ideia, ele come quase 12 gramas, é bem salgado, gramas de sal. Salgado. Exatamente, 11,75. É um veneno sal. Quase o triplo o brasileiro consome. Então, para você ter uma ideia, os locais onde pode ter sal
Por exemplo, se você pega um macarrão instantâneo, ele tem mais de 1000 miligramas de sódio. Deus Uma pessoa do que come um macarrão instantâneo por dia, Deus praticamente do não sente comer mais sódio no Que dia. macarrão instantâneo aqui, aquele que faz aquele 3 minutinhos, fica que pronto. vem rápido. pré-cozido já? Exatamente. É mesmo? Isso aí. Deus. Por curiosidade, se você pega, por Rapaz. exemplo, uma azeitona tem 100 miligramas de Ainda sódio. bem que eu detesto azeitona. É isso Eu aí. não detesto. Então a gente pensa... A bicha é salgada mesmo, Muito tá? salgada. A gente pensa que o sal é simplesmente aquele coisinha branca que a gente joga nos alimentos. Não, a gente tem um sódio dentro dos próprios alimentos. Não é, o intuito não é alertar as pessoas para ficar olhando o rótulo de alimento, mas se policiar, tenta usar como alternativas para a questão da alimentação cebola, alho, cheiro verde, manjericão, produtos mais naturais. E por fim, uma pitada de sal apenas. Não ficar... a gente sempre está pedindo para tirar o saleiro da mesa, porque isso altera os hábitos de toda a família. Se eu sou um hipertenso, o meu filho ele tem uma predisposição maior a ser hipertensa, então os hábitos alimentares são muito importantes. E o tipo de alimento, vamos supor, a pessoa ela é diabética. Perfeito. A diabetes, ela causa pressão ou a pressão alta causa diabetes? Como é que é isso? Na realidade não existe uma relação direta de quem é hipertenso é diabético. Na realidade, esses fatores, né, como a hipertensão e o diabetes, eles se somam e aumentam o risco cardíaco de uma pessoa, doença cardiovascular. Quais são elas? O risco maior de ter um infarto, de ter um AVC vascular encefálico. Então, elas uma doença não leva a outra, mas elas podem andar juntas. Porque muitas vezes elas estão relacionadas aos hábitos inadequados de vida, ao sedentarismo, o excesso de peso, ao consumo exagerado de bebida alcoólica. Então, tudo isso são fatores tanto para a hipertensão quanto até o próprio surgimento do diabetes também. Uma pergunta para o senhor aqui. O medicamento, a pessoa é hipertensa há muitos anos. Ele toma um certo medicamento. Vai tomando, passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Esse medicamento passa a não fazer efeito, tem que trocar medicamento. Isso acontece? Isso aí acontece, mas a gente ouve muito né, no consultório, no dia a dia, que o paciente fala, doutor, aquele remédio ele perdeu o efeito. Na realidade não foi o medicamento que perdeu o efeito, né? O que pode ter acontecido realmente é o seguinte, a gente sabe que hoje a idade é um dos principais fatores de risco para o surgimento da hipertensão. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, as artérias também do nosso corpo, elas também começam a ficar mais rígidas. E isso pode ser um fator para ter um aumento da pressão arterial. Uma outra coisa que acontece também é que muitas vezes as pessoas, elas deixaram de ser mais ativas, estão mais sedentárias, aquilo que você falou, a questão do estresse. Hoje a gente pega muitos pacientes com transtornos mentais, transtornos de ansiedade. A ansiedade está tremendo. Transtornos de pânico, isso tudo pode impactar também no aumento da pressão arterial. O cara está com ansiedade para conseguir, está desempregado, está ansioso para conseguir um trabalho, ansioso demais, e vai para a rua e bate e não consegue, isso aí pode aumentar. Demais da conta. Muitas vezes esses pacientes, eles são taxados como hipertensos, porque pode ocasionar um aumento da pressão, mas você controlando o emocional desse paciente, a pressão pode estabilizar. Né? Então, a gente pega muito frequente pacientes que chegam no consultório, que foram para o hospital com um pico de pressão, e você começa a avaliar o histórico desse paciente, como é que está o convívio familiar, como é que está o ambiente de trabalho, você observa que ele está passando por um momento, uma turbulência na vida dele, que aí você começa a estabilizar o emocional desse paciente, a pressão dele regulariza. E muitas vezes ele não precisa de usar o remédio de hipertensão para a vida toda. Mas tem paciente que tem que usar o remédio? Sim, a grande maioria dos pacientes, sim. Tem que usar o remédio sempre? Sem dúvida. Mesmo porque... Se não tomar um dia, 2 dias, 3 dias, exatamente, a pressão. E aquilo que é um inimigo silencioso, né? Então, não tem... Muitas mas vezes... tem algum sintoma, não tem? Então, o que a gente sempre ouve no uma dorzinha no lugar. Muitos pacientes às vezes chegam, doutor, eu estou sentindo uma dor na nuca, minha pressão está alta. Na realidade, na literatura... A vista embaçada. Isso, na literatura, tanto nacional quanto mundial, a gente não tem nenhum trabalho robusto que mostre realmente essa correlação de dor na nuca com o aumento da pressão. O que se sabe é o seguinte, que qualquer dor num paciente que pode ser hipertenso, ele pode elevar mais essa pressão. Então, não é a pressão que causou a dor, e sim a dor que pode aumentar a pressão. É lógico, sim, é uma coisa que a gente ouve muito, né? Tanto que é muito frequente chegar paciente no consultório com 20 de pressão, 22 e praticamente assintomático, conversando normal. Se ele sai na rua, você não sabe nem se ele realmente é hipertenso, né? A pessoa pode ter os batimentos cardíacos bem elevados
E pode estar com a pressão normal? Sim, sim, pode ter. Acontece isso? Acontece. É mesmo? A elevação do batimento cardíaco não está diretamente relacionada com o aumento da pressão. O batimento cardíaco ele é uma resposta do organismo frente a uma situação, por exemplo, de estresse, se eu estou com febre, se eu estou desidratado, se eu estou mais agitado, se eu estou com um quadro de anemia. Então, tudo isso faz o batimento cardíaco subir. Que O bom. normal de um batimento cardíaco hoje é de 50 a 100. Antes a gente considerava de 60 a 100 batimentos. O normal é o que hoje? 50 a 100. 50 a 100 batimentos por 50, minuto 50, em repouso. 50 normal? 50 Em normal. repouso. 50 normal. A última recomendação... Esse dia o meu chegou a 54, falei, Jesus, eu vou Não. parar esse trem. 50 a 100 é o batimento cardíaco normal. Minha mulher hoje. falou, tá baixo demais. Não, pode ficar Não, tranquilo. estava deitado, repousando, cheguei da academia, estava Sim. tranquilo. Pode ficar Foi ferido, deu tranquilo. 54, falei, rapaz, vocês têm que Tudo baixar para normal. 40, eu tô lascado. Pode ficar tranquilo. Mas a meu normal é 58, 60. Perfeito, ótimo. Coração de Menino atleta. Exatamente. Isso Foi aí. muito bom, doutor, sua presença aqui para explicar, para ter esses Agradeço, detalhes. estamos à disposição Porque o aí. que tem de gente com pressão alta aí, hoje Verdade. é complicado. Tá? E o senhor está atendendo aonde? Tem um consultório? Fala para nós. eu- O senhor está com esse problema aí, gente? Ó, Isso gente, aí. você está com problema de pressão alta, está precisando fazer uma consulta. Então, o Rodolfo está aqui para te Isso aí. atender. Então, Então, você é um jovem, um médico, entende, já viu que é bom, está falando, sabe o que está falando. Então, a gente vai deixar o endereço dele aqui, o telefone, você agendar a sua consulta, ir lá, procurar o doutor Rodolfo, para cuidar da sua pressão, rapaz. Daqui a pouco você dá um bate e pá, já era, né? Acabou a vida. Como é que, para te encontrar, Então, encontra Clécio, onde? eu faço atendimento diário no meu consultório, que ele fica na Avenida Coronel Constantino Cunha. Rua da Hospital Maternidade. Na Rua da Hospital Maternidade, em frente à coletoria estadual, tá? Ao lado do doutor. Ao lado do Dr. Gustavo. Ao lado do Gustavo, colado. Nosso querido Dr. Se furar a parede, é nenhum no outro, né? Isso aí, fura a parede. Exatamente, nós estamos conversando. Também sou credenciado ao Econômico de Saúde, faço atendimento. Você atende agora por planos lá, né? Atendo no Econômico eu faço um atendimento também quinzenal, no sábado, é uma opção para aqueles pacientes que não têm Sim. a disponibilidade no meio de semana. Mora no interior. Isso, entendeu? Então é mais uma opção para a população também. Você é clínico geral e é Isso, eu sou cardiologista. clínico geral e E cardiologista. cuida do coração do povo. Isso aí. Então Rapaz, à disposição que precisar. Que bom, rapaz. Eu estou interessado, mas eu tenho uma pergunta aqui, que nada de saúde não, tá, gente? Eu vou perguntar. Eu conheci o doutor Rodolfo, ele é um cara tão simpático, um cara 10, tá? É um jovem médico e a cabeça aberta, e esse jovem médico, ele está sempre estudando, ele não para, entendeu? Às vezes os médicos já estão bem antigos, ultrapassados, ele não mexe mais com, ele não quer saber, é o básico, ele está ali, já ele atende, normal, é um bom médico, mas não, esses médicos novos, eu conheço, eu falo isso porque o doutor Gustavo, o doutor Anderson, não para, é viajando para São Paulo, não sei para onde, é conversando, é estudo fora, tá. E o senhor é da onde? Natural da onde? Então, eu sou natural de Belo Horizonte, Você é Minas mineiro. Gerais. Sou Mineirinho, mineiro, ai, oxe! Mineiro, mas com um coração capixaba, né? Porque Chegou aqui há quanto tempo? Cheguei aqui, meus pais mudaram de Belo Horizonte para São Mateus em 84. Ixi, né? Cheguei com 4 para 5 anos de Ah, idade. é matense. Minha infância inteira foi aqui em São Mateus. Cheguei primeiro que eu Sou pra cá. casado com uma mateense. Casou com uma mateense? Casado com uma Ixi, mateense. amarrou o trem aqui. Tenho um filho que é mateense e o outro que é capixaba. Então, Matense. já fui contaminado. Chegou já um guri aqui? Cheguei com 4 anos. Minha infância inteira eu fiquei aqui em São Mateus. Que bom, hein, Matense? Fui para Vitória para estudar e tem mais ou menos uns 4 para 5 anos que voltei para São Mateus. Voltou de para São vez. Mateus. Formou, fez a faculdade. Formei em 2005 na Imescan. Depois fiz mais 2 anos Boa de residência de clínica residência. médica e mais 3 de cardiologia. É, maravilha. Para ajudar eu que nesse Tá bom. Doutor, então você pode te achar, o consultório Constantino Cunha, Avenida Constantino Cunha, Rua da Hospital Maternidade. Exatamente. Ao lado da clínica ali. Isso, da Neuroclin, o nome da minha clínica é Clinicor. Clínico. Clínico. Ao lado mesmo, eu vi lá. Do lado. Sabia que era azul, que era clínica, não? do rapaz? lado, isso aí. E o telefone, ligar para agendar o telefone? O telefone é o 3767 3767 4868 ou 99969 4868. Então tá. Falar com Pertinho de Dani. mim aqui, que eu vou puxar um comercial da carne aqui, para gente fechar esse bloco junto aqui no Perfeito. Tá Vamos bom? lá. Tá joia. Já deixando, um prazer tê-lo comigo. Prazer é aqui. todo meu, eu que agradeço. Nosso. Eu que agradeço. É Você sempre muito bom conversar detalhou sobre sobre esse tema. esse tema, é muito importante. Estou à disposição. Que quase todo mundo sofre esse problema, não tem como. Gente, hoje, nessa correria, esse Brasil nosso, não tem como você ficar calmo. A reforma da Previdência, Jesus Cristo, rapaz, vai mexer. A reforma da Justiça, Judiciário, meu Deus do céu, Justiça, pai. Reforma do eleitoral,
também. Haja coração. Haja coração. Isso aí. Tá todo mundo com pressão alta. Tá todo mundo, o negócio tá feio. Ah, cortou a verba da educação. Não, mas não é cortou. Não, vai cortar. Então todo mundo. Agradecer pela. Que isso, um prazer. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição. Tamo aí, Tamo aí. Depois esse contato aí, se precisar também. Meu pessoal. Tamo aí. Vamos? Tamo aí. Um abração. Vamos aqui. Vamos faturar então. Vamos aqui. Na mira.